A obra-prima Guernica está instalada no museu aqui de Madrid. Como a gente não pode gravar vídeos lá de dentro, eu vou trazer uma análise exclusiva desse quadro aqui para vocês agora. Picasso não nasceu aqui em Barcelona, ele nasceu em Málaga, na Espanha. Mas apesar disso, ele passou importantes anos da sua juventude aqui em Barcelona, dos 14 aos 23 anos de idade, quando ele considera que foram anos de formação na sua arte e na sua obra. Vale a gente dizer também que aqui em Barcelona, no início do século XX, isso aqui estava fervilhando com o movimento modernista. Apesar de a gente querer dizer, né, que os anos de formação dele se deram aqui dos 14 aos 23 anos, a gente precisa reconhecer que o Picasso foi um garoto prodígio. As obras, os desenhos, os esboços que ele fez na sua infância foram algo prodigioso, algo assombroso de imaginar que uma criança ou que um adolescente possa ter feito o tipo de obra com a perfeição que ele foi capaz de fazer. O Picasso era filho de um professor de arte, então certamente muito da sua obra, né, muito da sua técnica possa ter vindo de casa, já que o seu pai era um professor de arte. Apesar disso, o pai, por ser professor de arte, tinha uma visão mais clássica, mais acadêmica da arte. Em algum momento, claro, criatura e criador começam a se estranhar, porque o Picasso começa a flertar com movimentos modernistas. E o Picasso não queria seguir à risca a velha cartilha da arte clássica. Então ele quis impor o seu próprio estilo e testar novas técnicas. O que acabou redundando, em algum momento, numa arte totalmente autoral. A arte de Picasso, um autor único em toda a história da arte. Bom, o Picasso foi um dos artistas mais importantes do século XX. Vale dizer que o Picasso ele transitou por muitos estilos artísticos, né? O Picasso foi uma espécie de metamorfose ambulante. Ele praticou uma arte um pouco mais realista no começo, depois ele foi cubista, ele foi surrealista, né? E depois ele acabou criando um estilo próprio, porque você bate o olho num quadro de Picasso, você tem certeza que aquilo só pode ser do Picasso, né? A esse respeito, vale a gente dizer que o Picasso era uma alma de vanguarda, ele estava sempre à frente do seu tempo, ele tinha um radar ligado, uma antena ligada para tudo que estava acontecendo no mundo, né? Então ele era uma antena capturando essas tendências e remodelando, fazendo isso no seu próprio estilo, né? O Picasso, ele entrava no estilo novo de arte, mas ele não conseguia apenas exercer bem essa arte, ele masterizava, né? Ele entrava num novo estilo, ele conseguia não apenas imitar seus artistas, mas superar seus ídolos, né? Então é algo que ele já demonstrava essa habilidade desde cedo. Aliás, ele tem uma frase célebre que diz assim: toda criança já nasce artista, o problema é que ela vai deixando de ser artista à medida que o tempo passa, né? O Picasso nasceu na Espanha, mas depois, como muitos de sua geração, ele acaba se mudando para Paris, porque Paris é um centro da efervescência cultural e artística da Europa e do mundo, né? Então os grandes artistas estavam lá e ele se muda para a França também. Tem até um episódio estranho da biografia do Picasso, que ele chega a ser detido pela polícia na França. Isso porque ele tinha receptado algumas estatuetas que tinham sido roubadas do Museu do Louvre um tempo antes. E quando o quadro, a Mona Lisa foi roubada do Louvre, ele foi um dos suspeitos de ter roubado a Mona Lisa e prenderam ele por alguns dias. E depois descobriram que isso não tinha nada a ver com ele. Ao contrário de alguns artistas, como Van Gogh, por exemplo, né, que viveram uma vida perturbadas e na miséria, né, o Picasso encontrou fama, reconhecimento e dinheiro ainda em vida, né? Ele foi um artista famoso, foi um artista reconhecido e ganhou muito dinheiro em vida.
a esse respeito, tem uma coisa curiosa, que ao contrário do Salvador Dalí, o Picasso não assinava seus quadros, ele produzia loucamente, né? Ele terminava os quadros, deixava no seu ateliê e não assinava, por medo de ser roubado, porque a partir do momento em que uma obra tivesse o nome Picasso, ela valeria muito e chamaria a atenção dos ladrões. Então ele não assinava, ele só assinava quando essa obra fosse para uma exposição ou estivesse pronta para ser vendida, né? Fala ao contrário do Dalí, porque o Dalí fazia um negócio completamente oposto e até bastante condenável, que ele assinava telas em branco para que outras pessoas da sua equipe produzissem. Era quase que ele terceirizava a arte dele, né? Então ele assinava telas em branco para se um dia tivesse algum problema de saúde ou morresse, a obra dele continuasse circulando, mesmo que não produzida por ele, né? O Picasso, era o contrário, produzia a arte e não assinava, só deixava para assinar no momento em que ela fosse ser comercializada. Falando em dinheiro, né? Como todo artista, ele era um pouco vaidoso, né? E tem um episódio em que um marchand, amigo dele, um colecionador de arte, ele chegou para esse marchand e falou assim: você sabia que eu consigo duplicar o dinheiro em 1 minuto? Ele falou: como assim, Picasso? Falou: me dá uma cédula aí de 500 francos, que devia ser, sei lá, a cédula mais valiosa da época. Aí pegou a cédula, pintou rapidinho, assim, um touro, pequeno touro, e escreveu Picasso. E deu de volta, falou: eu te asseguro que a partir de agora essa cédula vale no mínimo 1000 francos, essa cédula rabiscada, né? E esse marchand, esse colecionador de arte, depois de uma reunião com amigos ricos, ele também falou do episódio e imediatamente o banqueiro lá falou: opa, me dá aí que por 1000 francos eu compro uma cédula assinada pelo Picasso. Bom, falando especificamente sobre a Guernica é um quadro que fala sobre os horrores da guerra. É um quadro que fala sobre os horrores da guerra, inicialmente para falar da Guerra Civil Espanhola, mas que acabou virando uma mensagem universal contra a guerra, seja ela que guerra for. Aliás, ocasionalmente se vê pessoas nas ruas, cidades do mundo protestando contra a guerra e muitas vezes empunhando um cartaz da Guernica. Apesar da Guernica ser um quadro político, né, que fala contra a guerra, etc e tal, né, o Picasso não foi um pintor, um artista político, né? A arte dele sempre foi autobiográfica, né? O Picasso produzia muitas selfies. Eu acho que se fosse hoje, eu tenho certeza que o Picasso estaria no Instagram, no Facebook, no TikTok, né? Ele vivia fazendo selfies, pintando seus próprios retratos, né? E o Picasso pintava seus parentes, seus amigos, as amantes que ele tinha, a comida que ele comia, a praia que ele ia, enfim. O Picasso pintava o que acontecia ao seu redor. Picasso era um pintor autobiográfico e não um pintor político. Acontece que esse quadro foi uma encomenda do governo republicano para a Exposição Internacional de Paris de 1937. Então foi encomendado, foi um quadro sob encomenda do governo republicano. E o fato é que o Picasso não sabia o que ele pintaria, né? O Picasso não tinha certeza do que ele deveria pintar, tinha um branco. Ele recebeu essa encomenda alguns meses antes da Exposição de Paris. E em numa tarde de abril de 1937, bombardeiam a cidade do País Basco, hoje Espanha, de Guernica, né? E esse bombardeio da população civil, uma coisa horrorosa, acabou sendo a inspiração que o Picasso precisava para gerar esse quadro. Então esse é um quadro que retrata os horrores da guerra a partir de um episódio da Guerra Civil Espanhola. Em 1937, a Guerra Civil Espanhola durou até 1939. Olhando esse quadro, os elementos que compõem esse quadro, que é gigante, ele está em exposição no Museu Reina Sofia, aqui em Madrid. Eu visitei, mas esse quadro não pode ser filmado no local, né? É uma tela, sei lá, com quase 30 metros quadrados. É uma tela do tamanho de muitos dos novos apartamentos que são vendidos em São Paulo, né? E custa mais que os prédios que são vendidos em São Paulo. A gente percebe um pouco o modo Picasso de retratar essa guerra, né? A gente vê, tem alguns pedaços do... Acho que a primeira coisa que chama atenção é o traço do Picasso, é um traço que lembra um bocado o traço de criança, né? Traços infantis, né? Então, só que quando criança desenha, ela desenha cenários coloridos, bonitinhos, felizes, né? De pessoas felizes, sempre sorrindo, né? E aí você tem esse traço de desenho de criança, um quadro que é
monocromático, preto e branco, né? Cinza, preto, branco, e com pessoas horrorizadas, com expressões de agonia, de dor, de horror. Né? Então acho que o primeiro choque é esse contraste do traço infantil do Picasso retratando uma cena de horror. Né? Os personagens estão sempre com cara de agonia, de dor, de morte. Né? A gente tem uma mãe segurando o filho no colo, o filho morto no colo. Essa mãe não tem uma expressão qualquer, a gente vê os dentes dela, a cara dela de agonia, de horror, de pranto, como quase todos os personagens são assim. Aliás, as mulheres são muito protagonistas desse quadro da Guernica, quase todas são mulheres, porque enquanto os homens estavam lutando na guerra, o personagem invisível que sofria na guerra eram as mulheres, né? Porque tinham seus maridos mortos, despedaçados, tinham seus filhos e netos mortos na guerra. Então as mulheres eram protagonistas invisíveis na sociedade das guerras, mas no quadro elas estão retratadas aí também, né? Tem uma outra mulher que olha para cima com horror. A gente não sabe se olha para cima porque as bombas vieram do alto ou meio que clamando aos céus, alguma forma de intervenção, né? Existe outra que está claramente olhando para cima, clamando, né? Alguma forma de salvação. Uma delas está envolta numa espécie de chama, de fogo numa janela, provavelmente porque as bombas ocasionaram uma série de incêndios na cidade. Tem uma ave que não se sabe muito bem o que é essa ave, isso é um pombo, e o pombo obscurecido, né, que é o símbolo da paz, mostra que a paz ali era inviável, era impossível, era uma paz obliterada, obscurecida, ou seria simplesmente uma galinha, porque essa bomba foi jogada em hora de feira livre, quando estavam comercializando animais, esse tipo de coisa, né? Existe também a figura de um soldado totalmente despedaçado, dilacerado, provavelmente morto, né? Ele segura uma flor com uma paz impossível e também uma espada rota, quebrada, né? Ou seja, uma arma totalmente impotente para poder fazer frente à tecnologia de aviões, à tecnologia de uma bomba. Falando em tecnologia, talvez o elemento mais expressivo desse quadro seja uma lâmpada que tem na parte superior do quadro, né? Essa lâmpada nos esboços iniciais do Picasso, e vale aqui dizer que ele fez centenas de esboços, né? O Picasso, quando a gente olha, e esse quadro foi exaustivamente por sua mulher da época fotografado, então é quase como se a gente tivesse um making of do quadro, né? Cena a cena, como ele foi construindo e mudando as coisas. O Picasso tinha um método minucioso que ele foi fazendo cena a cena, modificava, tentava essas caras de horror que a gente vê. Ele tentou centenas de expressões diferentes até achar que ele acreditava que se encaixava melhor no contexto. E essa luz, né, que era um sol nos desenhos originais, a gente pode ter muitas interpretações para ela, né? A primeira porque a bomba foi jogada à luz do dia, à luz do sol, não é? Tem interpretação também que isso poderia ser uma entidade superior, divina, que está lá do alto, iluminado e vendo tudo que está acontecendo, não é? Ela também representa um pouco o contraste da tecnologia e do progresso, né? O mesmo progresso que traz o conforto da luz que ilumina a escuridão é o progresso que traz os aviões e que traz as bombas e que matam as pessoas, né? E por fim também essa luz pode representar o simbolismo de jogar luz sobre esse episódio horrendo da Guerra Civil Espanhola, jogar um feixe de luz para que todo mundo pudesse perceber, porque a gente não tinha internet, não tinha YouTube, as notícias não circulavam tanto quanto circulam hoje. Então pode ser que essa luz seja uma forma de dizer: estes quadros gigantes está jogando luz, vejam o mundo. Esse quadro rodou o mundo, esse quadro parou, esse quadro não parou quieto, esse quadro ficou em tudo quanto é canto rodando aí o mundo, né? Seja uma forma de jogar luz sobre esse episódio da Guerra Civil Espanhola. A esse respeito, que endossa um pouco esse caráter jornalístico dessa luz, a gente vê que diversos elementos do quadro eles têm uma espécie de textura jornalística, como se fosse uma página de jornal também. Esse quadro ganhou o mundo, talvez seja um dos quadros mais famosos, dos muitos quadros famosos do Picasso, porque ele ficou em exposição itinerante, foi para a Exposição Internacional de Paris e rodou o mundo. E tem uma história falando rodar o mundo. Esse quadro estava
Por alguma razão ele acabou indo pertencer ao acervo de um museu americano, acho que foi o MoMA, né? E o governo espanhol queria o quadro de volta. E como é que o governo espanhol conseguiu o quadro de volta? Supostamente esse quadro teria sido uma doação do Picasso para o governo espanhol, né? Ele teria recebido apenas os custos de produção, tinta, óleo, tela, enfim, teria recebido apenas um reembolso por custos, né? E o governo espanhol, uma coisa que estava meio oculta, traz à tona o fato de que o Picasso teria recebido 200 mil francos, que era uma soma muito maior do que o Picasso costumava receber pelos seus quadros à época, né, para produzir essa obra. E foi justamente com esses recibos que o governo espanhol conseguiu resgatar. Ele chegou lá para o museu nova-iorquino, acho que era o MoMA, e falou: olha aqui, esse quadro é meu, eu paguei por ele, olha aqui o recibo. Olha aqui o recibo do que eu paguei para o Picasso. Então foi através dessa prova de que, enfim, eles teriam pago pelo quadro, que o quadro não era um bem daquele museu, mas que o governo espanhol, que esse quadro voltou às mãos do governo espanhol e hoje ele está instalado aqui em Madrid, onde eu estou agora. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Eu dou palestras sobre inovação, sobre criatividade. Não tem melhor forma de você estudar os processos criativos e inovadores do que estudar o processo criativo e inovador de grandes gênios que passaram aqui pela Terra, tá legal? E se você gosta, não esqueça de curtir esse vídeo, dizer o que você achou, você já viu a Guernica aí na internet, o que você acha, e também de se inscrever no nosso canal. Um abraço criativo direto de Madrid e até o próximo vídeo.